Fala galera, análise de Cuiabá 0, Cruzeiro 0 pela 26ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes na partida, os dois times entraram num 4-3-3 e olhando a distribuição média dos jogadores em campo, parece ter havido um equilíbrio aí entre as duas equipes, né? Os jogadores ali concentrados mais na região central, sem ninguém aparentemente pressionando o seu adversário contra o seu campo defensivo. Olhando para a concentração das jogadas, vamos começar aqui pelo Cuiabá. A gente vê que 20% das jogadas do Cuiabá ocorreram no seu campo defensivo, 44% na região do meio de campo e 36% no campo ofensivo. Já pelo lado do Cruzeiro, 23% no seu campo defensivo, 50% no meio de campo e 27% no campo ofensivo do Cruzeiro. Então, olhando aqui para esses percentuais, a princípio, o, o Cuiabá conseguiu criar mais jogadas no seu campo defensivo em relação ao que o Cruzeiro fez. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio das equipes ao longo dos 90 minutos de jogo. Aqui parece ter havido um equilíbrio, né? A gente vê que tem mais ou menos a mesma proporção aí de barras amarelas e de barras azuis, mas o Cuiabá talvez tenha tido os períodos em que dominou foi mais intenso, né? As barrinhas amarelas parecem estar um pouco maiores em relação às barras azuis quando em cada trecho do jogo, né? Então, quando o Cuiabá dominou a partida, ele era mais dominante do que o Cruzeiro foi quando teve domínio para si. Aqui do lado direito, a gente tem algumas estatísticas que ajudam a gente a entender o comportamento das equipes e também o que elas conseguiram produzir ao longo do jogo. Então a gente vê que posse de bola foi equilibrado, né? 49% para o Cuiabá contra 51% para o Cruzeiro. E a gente vê que o Cuiabá foi um time que tentou bastante cruzamentos, né? Foram 24 cruzamentos tentados ao longo do jogo, mas só 2%, dois acertos. Já pelo lado do Cruzeiro, a gente vê uma boa tentativa de número de passes, né? 442 tentativas, com 85% de aproveitamento, e também em bolas longas o Cruzeiro apostou, né? Foram 54 bolas longas tentadas. Agora vamos um pouco mais, vamos para a parte de produção. Então, em termos de passes decisivos, 9-7. Então, foram números de mediano para baixo para as duas equipes, sendo que passes decisivos são aqueles que possibilitam um chute a gol ou então uma assistência para gol, né, que é o que a gente chama de pré-assistência. Então, os dois times foram bastante tímidos nesse quesito. Em termos de expectativa de assistências, 0,43 para o Cuiabá e 0,98 para o Cruzeiro. Expectativa de assistências ajuda a gente a entender o desempenho das equipes em colocar os seus atacantes em condição de finalizar em gol. Não necessariamente eles finalizaram, ou se finalizaram, não necessariamente marcaram o gol. A ideia aqui é só medir a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores com chance de finalização. A gente vê que esse 0,43 para o Cuiabá é um número baixo para um mandante, apenas uma estrela ali. Já pelo lado do Cruzeiro, 4 estrelas para esse valor de 0,98, que é um número aí de médio para alto para um visitante. Então o Cruzeiro foi relativamente bem nesse quesito. Em termos de chutes a gol, 10 para o Cuiabá, 8 para o Cruzeiro, números baixos aí para as duas equipes. Pelo lado do Cuiabá, um chute foi bloqueado, 6 chutes para fora, sendo que um passou perto do gol, um chute na trave e 2 defendidos. Já pelo lado do Cruzeiro, dos 8 chutes, 5 foram bloqueados, um foi para fora e 2 foram defendidos. Em termos de chances claras, o Cuiabá conseguiu criar 2 chances claras de gol, enquanto o Cruzeiro criou apenas uma, números medianos aí para as duas equipes, lembrando que para avaliar se é um número médio, alto ou baixo, a gente considera o, o mando de campo. Mas só olhar o número de chutes a gol não ajuda a gente a entender muito bem a qualidade desses chutes, né? A qualidade dos chutes e das oportunidades de gol. Então, para isso, a gente tem duas estatísticas, né? Que é a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A expectativa de gols avalia a qualidade das oportunidades. Então, vamos pensar, por exemplo, num chute do meio de campo e um chute de dentro da área. Esses chutes têm probabilidade diferente de gol. Essas oportunidades, aliás, têm chances diferentes de gol. Porque um chute de dentro da área, né? Você está mais perto do gol, é mais fácil de fazer o gol, a probabilidade é maior. Então a expectativa de gols
ajuda a gente a medir essa qualidade das oportunidades. Já a expectativa de gols pós-chute coloca aí nessa análise a qualidade do chute no gol. Então, por exemplo, um chute que vai no ângulo é mais difícil de ser defendido pelo goleiro do que um chute que vai no meio do gol. Então, a expectativa de gol pós-chute coloca essa questão, né, da qualidade do chute para avaliar é, a expectativa de gols de cada um dos times. Então, vamos começar aqui. O Cuiabá, por todas as chances criadas, tinha uma expectativa de marcar 0,93 gols, né? Quase um gol. Já pelo lado do Cruzeiro, somando todas as oportunidades de gol, a expectativa era de marcar 0,5, né? 0,51 gols. A gente vê aqui pelo número de estrelas que isso é números baixos aqui, né? Médio para baixo para o Cuiabá e baixo para o Cruzeiro. Então isso mostra que as equipes não conseguiram criar, né? é, oportunidades ao longo do jogo. Lembrando que aqui a gente não considera só a quantidade, mas também a qualidade das oportunidades, então os times produziram muito pouco ao longo do jogo para marcar gols. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o Cuiabá reduziu a sua expectativa de gols para 0,68 e o Cruzeiro também teve uma redução aqui para 0,23. Quando a gente avalia a diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute, a gente vai conseguir ter uma medida de quão bem foram os atacantes dos times, né, o quanto eles conseguiram aumentar a expectativa de gols dos times com base na qualidade das finalizações. A gente vê que pelo lado do Cuiabá essa diferença é de menos 0,25 e pelo lado do Cruzeiro menos 0,28. Então isso mostra que os atacantes não foram bem ao longo da partida, né, em termos de finalizações, porque eles, com a qualidade dos chutes que eles deram, eles reduziram as chances de gols, tanto pelo lado do Cuiabá quanto pelo lado do Cruzeiro. E quando a gente avalia a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados, que no caso desse jogo aqui foi 0 para as duas equipes, essa diferença aí vai dar a medida da qualidade dos goleiros. Então a gente vê aqui que a expectativa era que o Cuiabá marcasse 0,68 gols e ele marcou 0. Essa diferença de 0,68 mede a qualidade do goleiro do Cruzeiro. Então o goleiro do Cruzeiro evitou esses 0,68 gols aí que o Cuiabá criou com base na qualidade das finalizações. Então isso mostra que o goleiro do Cruzeiro foi relativamente bem na partida. Já pelo outro lado, né, a expectativa era que o Cruzeiro marcasse 0,23 gols e marcou nenhum, né, é, arredondando esse 0,23, a gente diria que a expectativa do Cruzeiro era de marcar 0 gols. A diferença entre esses dois valores dá 0,23 positivo, que mostra que o goleiro do Cuiabá foi relativamente bem, né? Ambos os goleiros não tomaram gols. O goleiro do Cruzeiro, em tese, ele teve mais dificuldade ao longo da partida, já que o Cuiabá tinha uma expectativa de marcar 0,68 gols. Então, dá pra gente dizer que o goleiro do Cruzeiro foi melhor do que o goleiro do Cuiabá, mas a gente viu, né? Os times produziram muito pouco, então os goleiros não tiveram tanta dificuldade nesse jogo, vamos dizer assim. E para o fim aqui da nossa análise, se a gente pegar todas essas estatísticas, desde passes decisivos até o número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a avaliar a qualidade do jogo. Para mim, um jogo que tem um alto número de passes decisivos, expectativa de assistências alta, chutes a gol, chances claras e assim por diante, até o número de gols marcados, na medida que esses números forem altos, eu entendo que a partida ganha qualidade, né? Se a gente for olhar aqui todas essas estatísticas, a única que tem 4 estrelas ou mais foi a expectativa de assistências pelo lado do Cruzeiro. Todas as outras estatísticas aqui, pelos dois times, todas com 3 estrelas para baixo. O que sinaliza para a gente que essa foi uma partida fraca. É, os dois times produziram muito pouco, tanto na parte de criação quanto na parte de finalizações. Então, a princípio, aí parece ter sido um jogo não muito interessante. Então, a gente chegou aqui ao final da nossa análise de Cuiabá 0, Cruzeiro 0. Espero que vocês tenham gostado da análise. Se puderem deixar aí um comentário sobre o jogo, né, se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer e a gente conseguir produzir mais conteúdo. Valeu!